Neste vídeo, eu vou tratar sobre o assunto que ele pode ser aproveitado em diversas disciplinas, tá? Eu vou falar aqui sobre os subsídios, mais especificamente na área de combustíveis fósseis, tá? Porque é um assunto polêmico, um assunto que é inevitavelmente necessário, né, travar essa discussão, tá? E quando eu falo, né, de subsídios em combustíveis fósseis, inevitavelmente acabo falando de outros setores, né? Por exemplo, as consequências na área de combustíveis fósseis, combustíveis renováveis, setor de transporte, é, pensando até mesmo na qualidade de vida, questões ambientais, etc. Então, assim, o que seriam os subsídios? À primeira vista, para alguns, né, pode ser simplesmente aquele ato, né, de pegar, né, recursos de um grupo e levar para o outro. Por isso que eu até coloquei aqui uma figura do que eu peguei na internet, né, do Robin Hood, né, que tem tem a história, né, do Robin Hood que pegava dinheiro dos ricos e levava para os pobres, tá? Então, eu resolvi colocar esse essa figura aí, né, só para ilustrar o assunto, né? Subsídios que nada mais é do que deslocar recursos de um lado e levar para o outro. Mas o assunto não é tão simples. Então, assim, eu vou compartilhar esses slides, né? Mas especificamente em combustíveis fósseis. Então, eu peguei, né, o conceito de subsídios aí na página, né, na internet, e basicamente, aí vocês estão vendo, tem 6 conceitos, né? Eu vou falar dos 4 primeiros. Então, o que são subsídios? Concessão de dinheiro feito pelo governo, municipal, estadual, federal, que seja, a determinadas atividades, atividades produtivas, com a finalidade de manter acessíveis os preços dos seus produtos ou gêneros ou para estimular as exportações do país. Aí podemos pensar, né, naquele conceito mais simples de subsídio, que é simplesmente é, beneficiar alguma atividade, né, fornecendo dinheiro. Por exemplo, na Noruega, recentemente foi implantado aí subsídios para o carro elétrico, né, visando estimular a venda, a difusão, né, do uso do carro elétrico, né, também pensando nas questões ambientais, né, porque carro elétrico substitui carro a gasolina, carro a diesel, com o intuito de diminuir a emissão de poluentes. Mas no caso da Noruega, né, os noruegueses compram o carro a um valor, vamos supor, 20 mil, mas o custo de produção é 30 mil, mas o governo banca os 10 mil restantes. Né? Há uma discussão, né, de que os subsídios em geral, eles consistem em beneficiar apenas um grupo, né? Mas eu vou entrar com mais detalhes depois, dando alguns exemplos. Aí, dando exemplo aqui, cortar o subsídio ao trigo, que no Brasil tem, inclusive, né? Porque alimento, todo mundo precisa de alimentos, né? E o trigo é um dos mais conhecidos, tá? 2, quantia que o governo arbitra para obras de interesse público, subvenção. Então, quando fala interesse público, né, dando exemplo aí a questão cinema nacional, né, cultura, mas relacionado a combustíveis fósseis, tem o serviço de transporte público, tá? Quantia que o Estado dá ao outro em virtude de alguma aliança ou tratado. Recurso financeiro destinado a auxiliar pessoas ou instituições em dificuldades. Aí pensando, por exemplo, conta de luz social, conta de água social, tá? Aquela tarifa de água, de luz diferenciados, né? Pensando na comunidade, na população de baixa renda. Aí tem até um exemplo que eu vou falar mais no final, que é as situações ou quais os subsídios, elas prejudicam, poder ser piores do que se não tivesse eles. É incrível, mas pode acontecer. Aí tem outros aqui, né? Vencimentos, né? Recursos financeiros, né? Dando exemplo aí que parte de políticos, e materiais para estudos, tá? Mas eu vou focar nos 4 primeiros. Os tipos de subsídios. O mais comum, ou desculpa, o mais fácil de obter valores, né? Transferência de recursos. Do exemplo lá dos carros elétricos na Noruega, né? E quando fala em transferência de recursos, se for em um governo transparente, entra lá num portal, né, onde tem lá os recursos, faz os cálculos, né, para um determinado período de tempo.
Então, quando fala aquele subsídio, que são transferências de recursos, são mais fáceis de contabilizar, são mais fáceis de definir, né? Aquela história. Aquele governo tal deu 100 bilhões de reais naquele ano em subsídios. Ah, mas por que 100? Porque foi 5 nisso, 10 naquilo, vai somando. Aí, se for ver, é aquilo mesmo, né? Por que que eu estou falando isso? Porque tem subsídios que são mais, digamos, discutíveis, né? Que são as isenções de impostos, contribuições, enfim. Como assim? Vou dar um exemplo aí, a Zona Franca de Manaus, que ela existe ó, desde a década de 60, 70, foi criada para estimular a economia da região norte. Todo ano são dados isenções para manutenção das empresas lá na Zona Franca de Manaus, indústrias especialmente. Só que sempre há uma discussão sobre esta isenção realmente é interessante, realmente importante, porque quem é beneficiado, quem são os beneficiados? A população de Manaus. Quem que dá o suporte financeiro? O resto do Brasil. Então, quando fala em isenção de impostos, né, não é que tirou dinheiro do brasileiro, mas é aquele dinheiro que quer dizer, falei besteira, desculpa, tirou realmente, né, o dinheiro, né, dos brasileiros em geral, tal, porque por conta de impostos que deixaram de ser cobrados. E se um dia acabar essa isenção na Zona Franca de Manaus, os políticos locais vão argumentar que desemprego vai aumentar, que a economia vai ser prejudicada, etc. Tá? Então, assim, existem algumas isenções que são até, digamos, não são polêmicas, principalmente determinados políticos vão dizer que são realmente importantes, e outros nem tanto. Tem alguns subsídios que são mais populares, outros são antipopulares. Imagina, por exemplo, a isenção do carro elétrico, isenção de impostos do carro elétrico no Brasil, ou até mesmo transferência de recursos, que é o primeiro item aqui que eu falei agora. Claro que seria uma medida extremamente antipopular, visto que o carro elétrico é um recurso ainda para poucos. Então, quando fala em subsídio, é pensando assim em beneficiar um grupo realmente grande de pessoas, milhões. Por exemplo, Manaus tem 2 milhões de habitantes, então tem a ver? Talvez, né? Vamos lá, estou falando disso, né? Posso dar exemplo, por exemplo, posso dar o exemplo do transporte público. Como assim? O passageiro paga, né, para passagem de ônibus, por exemplo, vamos supor, R$ 4, mas o serviço custa 5. Isto é, o real restante tem que arcar é o poder público, né? Senão a empresa de transporte vai ter prejuízo. Aí soma-se também, né, aqueles benefícios, né, parciais ou totais. 50% de desconto para quem é estudante, 100% de desconto para quem tem mais de 60 ou 65 anos, enfim, entre outros benefícios. E aí, no final das contas, né, quem que arca com as isenções totais ou parciais dos usuários de ônibus ou são os outros passageiros, ou a população como um todo, né, em forma de isenção de impostos ou até mesmo transferência de recursos por parte da Secretaria de Economia, Secretaria de Fazenda de um determinado município. Tá? É, Então, assim, o transporte público é um negócio muito volúvel, volúvel não, desculpa, um termo mais adequado, muito vulnerável no sentido que tem alguns momentos, alguns horários que os ônibus estão lotados, outros estão vazios. Então, mesmo com esses subsídios, né, por exemplo, naqueles horários em que os ônibus estão vazios, colocar uma pessoa ou outra, mais pessoas, né, não vai gerar nenhuma consequência. Mas no horário do rush é obrigado a ter mais ônibus. E aí o impacto dos subsídios vai ser maior, porque vai ter mais estudantes, vai ter mais idosos e assim por diante. Mas voltando a falar do transporte público, não apenas ônibus, mas também metrô, trens de subúrbio, mesma coisa. Porque na prática, o que acontece? Não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, o transporte público é fortemente subsidiado. Tá? Então, o que eu vou dar um exemplo aqui de Brasil? A maior parte, quer dizer, falo Brasil, qualquer lugar do mundo é assim. A maior parte do, do dinheiro, né, obtido por parte da empresa responsável pelo serviço público vem das passagens.
Uma parte, publicidade, por exemplo, que é a publicidade que fica lá no vidro traseiro dos ônibus, né? Ou até mesmo dentro dos ônibus, ou dentro dos vagões ferroviários, enfim. E se pensando em instalações físicas, por exemplo, estações de metrô, estações de trem de subúrbio, tem também exploração de aluguel, lojas, né? Mas mesmo assim, nem sempre se consegue os recursos, por quê? Porque o transporte público é um serviço social, é encarado como serviço social. Então, são necessários isenções de impostos, né? Por exemplo, a prefeitura sempre cobra determinados impostos, como, por exemplo, ISS, QN, enfim, né? Licenciamento, nada impede de isentar dessas taxas de licenciamento, impostos, enfim. Né? E mesmo assim, se comprovado, né, com balancetes, vai ser necessário também uma transferência de recursos. Tá? Por quê? Porque tem cidades em que a população tem menos recursos, uma população com uma renda mais baixa, então força aí uma tarifa mais baixa também. Ou também, né, aquelas situações onde os serviços públicos, né, eles tendem inevitavelmente a ser deficitários por conta da sua subutilização. Como eu falei agora há pouco, ônibus. Na hora do rush, os ônibus estão lotados, mas fora da hora do rush, os ônibus estão vazios, às vezes até os funcionários estão ociosos, né? Porque numa cidade convencional, né? Uma cidade, a grande maioria das cidades, é assim que funciona. Se for uma cidade, por exemplo, uma cidade turística com muitos turistas, vai ter um fluxo intenso de passageiros o dia todo, né? E aí os custos vão ser mais diluídos, diminuindo os prejuízos. Tá? Agora, se for pensar cidades dormitórios, cidades que não têm muitos turistas, né? Então o fluxo dos usuários é o quê? Começo da manhã, final da tarde, que é o pessoal saindo de casa para ir para o serviço, ou para estudar e voltando, assim vai. Tá? Também existem outros serviços sociais, né, digamos, sociais como é fornecimento de água, de luz, saneamento básico, enfim, né, água e esgoto, fornecimento de água e coleta de esgoto, enfim, né, que são fortemente regulamentados pelos serviços públicos. Então, assim, falei aqui esse tipo de subsídios, né, transferência de recursos, isenção de impostos, assim, a palavra imposto, contribuição, tarifa, para a população e para as empresas, elas têm o mesmo impacto. É menos dinheiro no bolso. Né? Embora, né, os tributaristas, né, eles vão explicar tá, que imposto é uma coisa, contribuição é outra. Então, assim, é muito comum falar assim, imposto é algo mais permanente. IPTU, IPVA sempre vai ter. E tem lá suas alíquotas, dependendo, né, do governo, dependendo de alguma outra situação, ou aumenta ou diminui. Né? Contribuições, elas são mais temporárias, né? Às vezes, por algum motivo, por exemplo, alguma crise econômica, desemprego, tal, diminui cessa uma determinada contribuição, diminui a alíquota de algum imposto, né? Exatamente para estimular o consumo, estimular a atividade econômica, né? Tarifas, elas pensando assim em algo mais específico. Por exemplo, na conta de luz tem lá vários impostos, contribuições, tarifas, né? Por exemplo, algumas taxas de universalização de determinados serviços. Né? Por exemplo, na conta de luz tem TUSD, que é tarifa, taxa de universalização de serviços de distribuição, TUSD com D, né? Distribuição. Aí tem TUST, T de transmissão, né? Enfim. Tá? Eu vou dar o exemplo da conta de luz, né, porque a gama de pós-contribuições tarifas é enorme. Então, é algo assim que não é muito transparente. Conta de água tem menos, até onde eu sei. Eu coloquei royalties também, possa talvez fuja um pouco do assunto. Por exemplo, a cidade de Maricá, que fica no litoral fluminense, mais ou menos próximo a Niterói. Os usuários não pagam pela passagem de ônibus. O ônibus é totalmente isento, mas quem que paga, quem que arca com as despesas do transporte público em Maricá? Os royalties provenientes da exploração de petróleo e gás, porque Maricá é uma cidade beneficiada por elas por ser devido às atividades de exploração, né, de petróleo e gás, que são as atividades chamadas upstream, que é exploração, né? E, por que não,
ou não sei se é Maricá, alguma cidade próxima, que tem lá portos, estrutura tal para transporte, né? Seria mais assim. Não, isso mesmo, é após a exploração desses recursos. Aí que cai numa situação. Vou falar rapidamente sobre royalties. O que são royalties? São são recursos obtidos devido à exploração de algum serviço, tá? Então, eu falei agora há pouco, né, de exploração de petróleo e gás. A maior parte do petróleo e gás extraído no Brasil é extraído no mar, talvez é uns 98, 99%. E ele é explorado dentro do mar territorial, dentro dos limites territoriais do Brasil e também dos estados e municípios. Como assim? Nós conhecemos os limites territoriais do Brasil, dos estados e dos municípios. Aí até aí tudo bem. Mas também existem os limites pertencentes aos estados, aos municípios no mar territorial brasileiro. É só pegar o contorno do litoral e traçar uma linha reta até o fim do limite territorial. Mas por que isso? Em caso de exploração de recursos, uma parte vai para os estados e municípios, isso está em lei. Então, tem lá uma porcentagem. Tantos por cento vai para a União, governo federal, um tanto vai para os estados, outra parte vai para os municípios. Só que, até hoje, né, há uma briga, uma discussão, uma briga entre estados e estados vizinhos, talvez até municípios vizinhos, sobre a localização desses limites. Porque o limite, né, a linha reta, né, porque no mar, né, os limites são em linha reta. Elas partem de onde? Da costa. Mas a questão é, para onde vai essa linha? Para o lado ou para o outro? Porque a linha, né, forma uma normal ao contorno do litoral. Mas nem sempre é muito, tá claro, né? Se esse contorno ele vai para um lado ou vai para o outro. Negócio confuso. E quanto maior a distância entre a plataforma de petróleo, por exemplo, ao litoral, mais confuso é a delimitação a formação, a formatação desses limites. Mas certamente que quanto maior o volume gerado, né, o volume extraído de petróleo e gás, quanto maior a cotação deles, né, aí a cotação vezes volume dá a renda, né? Quanto maior a renda, maiores vão ser os royalties, que aí são definidos em porcentagem. Então, é natural que aconteça também de um município cuja população é pequena receber vultosos royalties. Só que a questão é como eu vou gerar, né? Gerir esses royalties. Porque tem municípios cujos royalties são maiores do que a soma de toda a arrecadação de um município, impostos, contribuições, tarifas, né? O mais famoso é o IPTU, por exemplo, tá? Então, acaba gerando aí até uma certa confusão, né? Principalmente se pegar aí algum político corrupto, né? Pega lá os recursos dos royalties para algum uso não adequado, né? Contribuindo até mesmo para a degradação das cidades. Por quê? Porque petróleo e gás chama pessoas, chama gente de fora. E se o município não converte esses royalties para serviços minimamente adequados, né, de saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, as cidades vão recebendo pessoas e vai começar a ter problemas aí de carência, né, dos serviços, dificuldade, né, de disponibilizar esse serviço para todos, tá? Eu falo isso porque, infelizmente, no estado do Rio tem várias cidades que recebem royalties, só que o índice de desenvolvimento humano até caiu, por quê? Por conta da propaganda da exploração, da exploração de petróleo e gás, atraiu mais gente, e as cidades não estão conseguindo atender o suficiente, e aí a qualidade de vida piora. Né? Por quê? Porque antes do petróleo, pode até ser que aquele hospital atendia muito bem a população que já estava lá. Aí depois vai aumentando a população, às vezes não tem a capacidade de construir outro hospital ou ampliar o já existente, e aí o hospital fica superlotado. É aí que eu quero chegar. Mas no caso da cidade de Maricá, né, o subsídio do transporte de ônibus se dá acho que totalmente pelos royalties que a cidade recebe.
tá? Por isso que eu coloquei a palavra royalties aqui. Quando fala em restrições de mercado, ele é mais difícil de calcular. A restrição de determinado mercado contribuiu para diminuir não a renda, né? Diminuir a arrecadação em tantos milhões ou bilhões de reais. É um pouco mais difícil, né? Por quê? Porque pode ser, por exemplo, vou restringir o consumo da gasolina visando estimular o consumo de etanol. Aí gerou prejuízo para a gasolina com benefício para o etanol. Tá? Ou até mesmo simplesmente o fato de restringir o consumo da gasolina, então a pessoa começou a andar de bicicleta. Até descobriu, né, que é melhor para a saúde, etc. E tal. Então, o cálculo de subsídio para restrição de mercado eu acho até mais difícil que de seção de taxas, de tributos, né? No caso aí, impostos, contribuições, tarifas, etc., a meu ver. Então, vou dar um exemplo. No final da década de 80, começo da década de 80, né, no âmbito do pró-álcool, foi cobrado um imposto na gasolina para estimular o consumo de etanol. Então, o etanol foi, nesse caso, subsidiado. Atualmente, não, porque atualmente o etanol, ele, digamos, ele tem só autonomia financeira. Tá? Quando não falo mais de subsídios numa determinada atividade econômica, eu falo autonomia financeira. Biodiesel é a mesma coisa. Mas não é um assunto simples de falar, quando falei etanol e biodiesel. Eu falei isso aqui, mas de uma forma bem simplista. Tá? Então, quando falei restrição de mercado, é minimizar ou até impedir uma venda ou uma atividade econômica pensando na promoção da saúde, como, por exemplo, o cigarro, inibição do consumo do cigarro, ou pensando aí em estimular o concorrente, inibir a gasolina e estimular o etanol. Pode ser. Argumentos de que é a favor de subsídios. Segurança na cadeia de suprimentos, diminuindo a dependência de importações. É a tal da reserva de mercado, que tinha muito na década de 80, reserva de mercado de eletrônicos. Só que naquela história, restringiu-se tantas importações de eletrônicos no Brasil e que os produtos aqui ficaram mais caros, de qualidade inferior. Tem que tomar muito cuidado com isso. E outra coisa, quando eu falo em segurança na cadeia de suprimentos, eu posso dar o exemplo do trigo. O imposto do trigo é bem mais baixo do que da bebida alcoólica. Eu dei exemplo aqui, né? Mas é complicado usar a bebida alcoólica como referência. Eu falo isso também por quê? Porque muitos países têm o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, em que basicamente a alíquota é a mesma para qualquer produto. Desde guloseimas, com alimentos mais básicos, enfim. No Brasil não é assim que funciona. Então, é difícil calcular também, quando fala isentar o imposto os impostos estaduais, por exemplo, do trigo. Tá, beleza, mas aí você vai calcular, alguém fala é subsídio, isenção de impostos, mas vou calcular a partir de quanto? Da alíquota que tinha antes? Pode até ser, tá? Então, a isenção de impostos também tem o intuito, né, de garantir a segurança na cadeia de suprimentos. Aí eu coloquei aqui, diminuir a dependência de importações, mas tem caso que nem isso, né? Por exemplo, o trigo, né? A maior parte do trigo é importado. E não é por ser importado que vai restringir o teu mercado, né? Então, o poder público em geral, quando tem um produto ou serviço que o Brasil é carente, não importa se é importado ou exportado. Por exemplo, carro elétrico. Recentemente aí, alguns estados isentaram alguns impostos em cima do carro elétrico. Mas ainda o mercado, a produção de carro elétrico no Brasil é incipiente. Argumentos de que é a favor de subsídios, minimização dos impactos ambientais. O que acontece? Tem alguns produtos ou serviços, digamos, mais ambientalmente aceitos, que eles são mais caros. Na primeira década do século XXI, foi criado um programa chamado ProInfra, que era um programa de estímulo à geração elétrica, usando a energia 200, né, geração eólica, e também pequenas centrais hidrelétricas e biomassa. Só que, com o tempo, a geração eólica ela se tornou autossuficiente. Mas os primeiros projetos eram projetos de 25 anos. 20 ou 25, 25 anos, 20 anos, desculpa.
Então, instalou uma fazenda eólica, sei lá, em 2008, o, eh, definindo um determinado valor em reais o megawatt-hora fornecido. Esse valor é corrigido pela inflação com um contrato de 20 anos. Então, se começou a produção e a comercialização dessa energia elétrica em 2008, então o Proinfa, nesse projeto, vai até 2028. Mas o que acontece agora? Quem instalar uma fazenda eólica hoje, ele vai gerar uma energia muito mais barata, porque os equipamentos instalados hoje são muito mais baratos do que na época da implantação do Proinfra. Tá? Então, assim, o que aconteceu na época? A geração eólica era muito mais cara do que a tarifa, o custo médio da energia elétrica. Cai naquela história de novo, de produzir por 300 e vender por 200. Tá? Então, teve leilões, né, de comercialização dessa energia, né, e foi uma prática simples aí de transferência de recursos. Mas também assim, transferência de recursos para o gerador. Tá? Ah, mas o gerador também paga impostos, né? Nada impede de ter uma isenção também de alguns deles. Mas qual é o argumento principal? Minimização dos impactos ambientais, diminuição das emissões de gases, etc. Né? Bom, argumento de que é a favor de subsídios e estimula a geração de empregos, né? Pensando, por exemplo, geração eólica gera muito mais emprego do que termoelétrica a carvão, termoelétrica a gás natural. Viabilização do suprimento de energia à população carente, energia elétrica, água, né? Tarifas sociais. E também a favor de subsídios, investimento em infraestrutura e também P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, aí pensando em institutos de pesquisa, universidades, etc. Tá? Então, por que eu estou colocando isso? Porque vamos supor uma determinada atividade econômica que é inviável economicamente, como era a geração eólica no começo, isso em 2006, 2008, por aí. A vantagem, né, de estimular a geração eólica é que, devido ao estímulo a esse mercado, né, permitiu o quê? A introdução de serviços qualificados. Ah, como assim? Então, o poder público, na época, criou o Proinfa para estimular empreendedores a instalar geradores eólicos. Tá bom, mas para isso precisa de fornecedores, né, importadores ou até mesmo fábricas. E aí gerou toda uma reação em cadeia, né, de desenvolvimento de serviços específicos, tal, para produção dos equipamentos, importação, instalação, né, e junto a eles também investimento em infraestrutura, né, de transporte, energia, por exemplo, e também necessidade de investir em pesquisa e tecnologia. Aí o P&D é pesquisa e desenvolvimento. Mas o P&D é mais focado assim na parte assim é uma pequena tarifa, uma pequena taxa, desculpa, uma pequena taxa que incide na conta de luz. Todo brasileiro paga. Porém, é um argumento que subsídios aos combustíveis fósseis distorce a economia e dificulta a expansão de fontes de energias concorrentes. Porque acho que mais para frente eu vou mostrar, né, que no mundo inteiro fala aí em bilhões, até mesmo trilhões de dólares de subsídios em combustíveis fósseis. Mas se não tivessem eles, o ponto ruim, se não tivesse subsídios, a energia elétrica seria mais cara. Mas a desvantagem é que inibe a produção e o consumo de energias renováveis. É só comparar, por exemplo, gasolina com etanol. Se tem algum subsídio na gasolina, inibe o consumo de etanol. Por quê? Porque fica uma concorrência desleal. Tá? Aí cai na história que eu comentei alguns minutos atrás, que alguns subsídios podem até ser piores. Você vai subsidiar óleo diesel. Eu vou dar um exemplo mais para o final, né? Da diferença entre diversos países, né? Da gasolina. A Venezuela tem a gasolina mais barata do mundo e, a meu ver, né? Inibe o transporte coletivo. Por quê? Por que eu vou pegar ônibus se eu posso pegar o carro e a gasolina é baratinha? Tais incentivos e subsídios ocorrem diante de desafios conceituais e normativos de interpretação. Acrescente-se falta de transparência de informações e dados e ausência de necessárias conexões entre reforma de incentivos e mitigação de impactos socioespaciais em direção à transição energética. É como falei antes, né? A transferência de recursos,
é algo mais fácil de calcular, desde que uma gestão seja transparente, um governo seja transparente. Já de impostos, é mais complicado não calcular, quer dizer, não apenas calcular, mas definir o que é subsídio, aquilo é ou não subsídio. E se for, a partir de qual referência? Tá? Porque a palavra subsídio é uma palavra, às vezes, assim, demonizada, no sentido de ser algo que soa pecaminoso. Como assim? É uma palavra que queima o político. Então, quando fala subsídio, principalmente que é mais de direita, né, mas tem ideias mais de direita, pensar, eu estou tirando o dinheiro do oriundo dos impostos para contribuir para um determinado grupo. Aí tem aquelas outras questões paralelas. Será que aquele grupo realmente precisa? Tá? Mas é um assunto bem complexo, bem complicado. Falando da parte de combustíveis fósseis, às vezes se discute subsídios à gasolina. Mas gasolina é combustível para transporte individual. Subsídio de óleo diesel. Ok, subsídio de óleo diesel. Mas uma parte do óleo diesel alimenta carros SUV, picapes, que às vezes tem pessoas que compram apenas por ter, assim, para usar como transporte individual. Mas sabe-se que a maior parte do óleo diesel alimenta o quê? Transporte de massa, né? No caso, ônibus, transporte de carga, caminhões e trens, embarcações, né? E também alimentar o Sistema Interligado Nacional, que é um outro assunto bem complexo também que eu vou falar daqui a pouco. Então, tem materiais, né? Por exemplo, essa página aqui, que é o Instituto, INESC, né? Que fala sobre a questão, a polêmica acerca dos subsídios na parte de combustíveis fósseis, uma discussão mais detalhada aí que eu recomendo, leituras aí bem detalhadas que eu recomendo. Vou dar alguns exemplos de alguns países, depois focar mais no Brasil. Aqui, subsídios no setor agrícola em 2005 nos Estados Unidos. E aí foi calculado, foi claro que tudo envolve metodologia. Pode ser que outro grupo, outra pessoa discorde que, por exemplo, teve subsídio na área a EFID, né, que é alimentação animal, né, do milho, mais de 7 bilhões de dólares. Mas aí vai ver que uma parte deles foi para a parte de isenção de impostos, foi para a parte de transferência de recursos e tal. De novo, cai naquela questão da dificuldade, ou até da dificuldade da definição do que é subsídio. Tá? Aí dando exemplo aí do subsídio na parte agrícola. Ainda falando da parte agrícola, uns anos atrás teve até hoje tem, né, mas na mídia falou mais, né, sobre os subsídios que alguns países praticam para beneficiar produtores locais. Então, vou dar um exemplo. Até um tempo atrás, havia uma briga entre o Brasil contra os Estados Unidos devido à dificuldade da exportação, da comercialização do etanol brasileiro no território dos Estados Unidos. Outro exemplo é subsídios que o governo indiano incide na produção local. Por quê? Porque a produção de açúcar na Índia é responsável pela manutenção de pelo menos uns 20 milhões de empregos. Tá? Até muito mais do que o Brasil. Mas quando fala isso, não é apenas a produção do alimento, mas a agricultura. Né? Então, tem aquelas discussões, né, sobre governos subsidiando determinados mercados, prejudicando outros. Estou pensando na defesa, né, do mercado na produção local. Aí, falando de combustíveis fósseis, né, eu peguei esse gráfico aqui para mostrar o quê? Qual é o país em relação, né, ao Produto Interno Bruto, GDP que é em inglês, né, Produto Interno Bruto, qual o país que mais subsidia os combustíveis fósseis? E aí que está, óleo, né, que é o setor de petróleo, desculpa, não apenas óleo, mas também eletricidade, gás e carvão. Aí vocês podem ver que o Irã, dentre esses aqui, é o país que mais subsidia esses mercados, que é o mercado de eletricidade, mercado upstream, que é exploração, petróleo e gás, midstream, que é refino, e downstream, que é transporte, armazenamento e comercialização. Aí vocês podem ver, por exemplo, a China, ele subsidia fortemente o setor do petróleo, que lá também tem produção de petróleo, embora sejam forte importadores. Tá?
E aí, com o tempo, eu vou falando de alguns exemplos aí, né, de subsídios na parte de combustíveis fósseis. De exemplo aí da Venezuela, que ela pratica lá vende uma gasolina tão barata que está na cara que não tem como arcar com as despesas de exploração, refino, transporte, armazenamento e comercialização, não dá algo como 8, 10 centavos o litro da gasolina, centavos de real, né, o litro da gasolina. A gente sabe que é impossível. Alguém tem que arcar. Quem vai arcar? O poder público, em forma de impostos que são arrecadados cobrando de outros produtos. Então, por exemplo, alguém compra lá uma fruta, tem lá os impostos, uma parte dos impostos da fruta vai na gasolina. Será que isso aí é factível? Será que isso faz sentido? Tá, porque alimentos, em geral, né, são sobretaxados, têm seus impostos. Tá? Se fosse pensar assim, imposto do cigarro, ou da bebida alcoólica, até vai para beneficiar a cadeia da gasolina, mas do alimento não. Né? Aí vocês estão vendo que estes subsídios, eles variam muito de país para país, né? Até é assustador ver, por exemplo, 15% do PIB iraniano ser subsídios. É até assustador, na minha opinião. Aqui não tem Brasil, né? Não. Aqui focou mais, né, os grandes produtores de petróleo, né, numa determinada época, né, porque certamente tinha que estar o Brasil aqui. Mas, enfim. Bom, que mais? Dando exemplo aí da gasolina barata na Venezuela, né, mas também outros países como Emirados Árabes têm uma gasolina barata também. Mas, de novo, é um exemplo de gasolina subsidiada que acaba prejudicando o transporte coletivo, que polui menos, né, gera mais benefícios à saúde, à população, etc. Né? Tem esses trechos de texto que eu peguei, está em inglês, eu vou traduzir. Aqui, ó, em 2020, a queda dos preços dos combustíveis fósseis e energia e o uso total de energia trouxe o valor dos subsídios, né, dos combustíveis, os subsídios ao consumo dos combustíveis fósseis para um recorde de, não, desculpa, uma queda, né, uma queda recorde desses subsídios a um valor de 180 bilhões de dólares em comparação à de 2019. Então, por que 2020 o valor foi menor? Porque o barril de petróleo caiu, né? Como é que se fala? O barril de petróleo, o valor na cotação caiu, e por conta da pandemia, da Covid-19, o consumo de energia caiu, principalmente por parte das indústrias, né? Porque a pandemia começou em 2020. Este é o valor mais baixo desde que foi contabilizado desde 2007. Mas, em compensação, em 2021, foi de 180 para 440 bilhões de dólares, quase que voltando aos níveis de 2018. Devido à recuperação dos preços, né, no caso da cotação do petróleo e do gás, e os tomadores de opinião, né, os geradores de políticas públicas, estão assim desconfiados, né, continuar a manutenção, né, dos subsídios, né, exigindo reformas duras aí, pensando, quando fala em reforma de subsídios, estudar e investigar para diminuir esses valores. Os subsídios, de acordo com essa fonte aqui, distorce mercados, fornecendo valores errados aos usuários. Fica naquela história, se o produto vale, o custo de produção é 10, vai vender por 6, quem que vai arcar com os 4? Aumentando, né, os déficits fiscais em países em desenvolvimento e desestimulando a adoção de energias renováveis. A expansão ela é particularmente preocupante no momento, né, que deve redobrar esforços para cortar as emissões, para cortar, né, o consumo de energia, desculpe, esqueci o termo em português, mas assim, o consumo não abusivo, né, mas desnecessário, e acelerar a transição para energia limpa, porque está se falando muito, né, em programa
Net zero, o que seria net zero, que eu tenho muito usado por parte das indústrias? Ah, prometemos cortar as emissões líquidas de CO2 e até um determinado ano. Então, está se usando muito como referência o ano 2050. Tá? Aqui uma outra fonte contabilizou os subsídios, né, no setor de energia em 634 bilhões de dólares no mundo e 70% deles por parte dos combustíveis fósseis. Qual é o argumento dos governos? Diminuir o preço da gasolina e do diesel, né, para que não tenha impactos diretos à população e ao mercado produtivo. Mas apenas 20% vai para a geração renovável, 6% para biocombustíveis e 3% para nuclear. Então, alguma coisa aí precisa ser discutida, a meu ver. As últimas análises do FMI informa que a indústria dos combustíveis fósseis recebeu 5,9 trilhões em subsídios diretos e indiretos. Aí já é uma outra metodologia que forneceu um valor muito mais alto do que os anteriores. Tá? Aí eles vão argumentar que tem, junta o quê? Isenções de impostos, custos hospitalares e tratamentos de saúde decorrente às emissões. É o que eu falo de internalizar externalidades. Então, por exemplo, combustíveis fósseis receberam subsídios para produzir e, por consequência, poluir, e essa poluição gerar problemas para a saúde e para o meio ambiente. Aqui está, environmental damages, danos ambientais. E eles calcularam os danos ambientais e a saúde e as consequências econômicas em cima dele. Aí chegou esse valor aqui, 5,9 trilhões de dólares. E até os danos, ele até calculou assim, os prejuízos decorrentes a tempestades mais intensas, aumento do nível do mar, seca, incêndios, enfim. Que é algo mais difícil de definir, né, se foi realmente as emissões. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, né, porque entra no âmbito assim de, será que o que eles realmente falam é isso mesmo que está acontecendo? Se é, será que é por conta das emissões? Quando falo isso, é aquecimento global e, por consequência, aumento do nível do mar, aumento das tempestades intensas, queimadas intensas, secas severas, etc. Né? É um assunto meio polêmico. Todos esses fatores que formei, que apresentei aqui em cima, né, tem um custo econômico, mas não estão incluídos no preço que você vai pagar no carvão, no óleo e tal. Porque você paga pela gasolina, você compra lá a gasolina, sei lá, R$7 o litro. Ele está incluído extração do petróleo, transporte até refinaria, refino, transporte, armazenamento, comercialização, e aí dá o valor de R$7. Fora os subsídios, as taxas, as contribuições, impostos, etc. Que fora não, né? Tudo junto, desculpa. Tudo junto. A cadeia upstream, midstream, downstream do petróleo e gás e as contribuições, os tributos, dá R$7. Ele alega aqui que o valor tinha que ser maior, por quê? Porque tem os prejuízos às externalidades, devido à cadeia do petróleo e gás. Ao invés de cobrar 7, por que não cobra 10? Esses R$3 vai para onde? Para comprar kits lá para os asmáticos, por exemplo, lá para o pessoal que tem lá problemas respiratórios e que comprovadamente são por conta da poluição. Tá? Que aí está internalizando. O que é internalizar nesse caso do setor da energia? É cobrar, cobrar, não, desculpa, é pagar algo que é de sua responsabilidade. Tá? Então, vamos lá. Economia se refere a esses custos como externalidades não taxadas. Um caminho curioso, né? Desculpa, eu não sei se não lembro aqui esse termo fancy, mas é um caminho curioso para dizer que as companhias estão beneficiando financeiramente pelo fato que a sociedade não requer eles, né, para completamente contar os danos causados assim que seus produtos são consumidos. Quantos seus produtos são consumidos, tá? É que naquela história, é como eu falei, por exemplo, a poluição com a queima da gasolina, com refino, tal, polui o meio ambiente, gera problemas, prejuízos econômicos à sociedade, meio ambiente, etc. Só que isso consta lá
na bomba de combustível? Não conta. Tá? Aqui, ó. Esta reportagem informa que 47% do gás natural e 99% do carvão, ele é cotado, né, ele é cobrado ao valor que é menos que a metade do custo real. Tá? E, tá. E aqui é para a parte mais de cunho ambiental, né? Que ele forma que tem todo um programa, né, oriundo do Acordo de Paris, para procurar diminuir as emissões, né? E só que para isso ou inibe ou até mesmo acaba com o consumo de determinados combustíveis fósseis, né? E aqui ele forma que ambas as políticas, eles criariam novos rendimentos que contabilizariam até 3,8% do produto interno bruto global e previne a morte de mais de 1 milhão de pessoas decorrentes à diminuição das emissões de gases. Tá? Voltando aqui em português, né? O governo federal concedeu quase 100 bilhões de subsídios em 2019, tá? Porque a fonte aqui é de 2020, ano passado 2019. Então, 2019, o governo federal concedeu quase 100 bilhões em subsídios, tá? Tem a comparação, né, com o Bolsa Família, enfim. A maior parte dos subsídios foi concedida ao consumo de combustíveis por parte da não cobrança de impostos da gasolina e do óleo diesel. O fim da CID, ou eventualmente algum corte de algum outro imposto, enfim, né? Renúncias, né? Tem mais bonito, né? Renúncia e PIS/COFINS, CID, o exemplo da situação que ocorreu na greve dos caminhoneiros. Então, muitas vezes, esses cortes são questões políticas, tá? Não quero entrar em detalhes, mas é isso que acontece. Até tem um videozinho aqui que eu encontrei na internet. Tá? Assim, eu só vou mostrar aqui o começo, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão o vídeo aqui fica muito longo. É um videozinho de 2 minutos, tá? Que ele fala mais ou menos o que eu falei para vocês agora. Tá? Peraí. Vamos lá, vou para os próximos aqui. Em 2020, né? Os subsídios aumentaram, estão vendo aqui o valor, 124 milhões, e globalmente os países gastam 300 bilhões de dólares por ano para manter os preços dos combustíveis fósseis sob controle, evitar agitação civil e estimular economias. Imagina, por exemplo, um dia aumentar a gasolina lá na Venezuela de, sei lá, 5, 10 centavos o litro da gasolina para R$ 1. Vai ter manifestação? Vai ter reclamação? Vai, sem dúvida. Né? E a alta de 20% do preço do petróleo nesse ano ajudou a manter o fluxo de subsídios. Eu vou explicar uma coisa. A cotação do petróleo, ele varia muito. Tem seus altos e baixos. E tem momento de alta, é natural que os subsídios sejam maiores também, porque retira recursos dos impostos, vai para subsidiar a cadeia do petróleo e gás, para que a população não seja fortemente afetada. Isso principalmente em países onde há um controle estatal da cadeia do petróleo e gás, onde, em vez de ser como nos Estados Unidos, que as empresas são todas elas privadas, né? Onde há estatais dominando o mercado totalmente, né? Principalmente aqueles países que têm o domínio total. Algumas informações aí para enriquecer aí as nossas discussões, né? E aqui são algumas contribuições e tal que eu vou entrar em detalhes agora. É rapidinho. Por exemplo, aqui, o reporto. O que é o reporto? É uma contribuição, é um subsídio para beneficiar a aquisição de infraestrutura para exploração de petróleo e gás. Tá? O que mais? Subsídios aqui para... subsídios na compra, né, que o Brasil só importa, gás natural liquefeito. Tem um aqui que eu queria comentar, embaixo aqui do lado direito, CCC, conta consumo de combustíveis. O que é isso? E também tem a conta de desenvolvimento energético. Mas eu vou falar primeiro do CCC. CCC é uma taxa que é cobrada em todas as contas de luz do Brasil e que beneficia
sistemas isolados, especialmente na Amazônia e também em Fernando de Noronha. Por quê? Porque energia elétrica gerada nos sistemas isolados, que são aqueles que não recebem energia elétrica por parte do Sistema Interligado Nacional, devido aí ao isolamento geográfico, esses sistemas isolados, eles recebem óleo diesel e toda essa cadeia aí de aquisição do óleo diesel, armazenamento, é, consumo para geração de energia elétrica envolve um custo muito alto. O custo da energia elétrica ela é muito maior do que a energia elétrica média no Brasil. Então, fala-se facilmente, tranquilamente, que a energia elétrica gerada pela queima do óleo diesel, o custo de produção supera R$ 1.000 o megawatt-hora. Só que se você passar isso para a população que vive na região onde estão esses sistemas isolados, a energia elétrica fica caríssima. Então, o que é feito? A energia elétrica gerada lá custa R$ 1.000. Só que eles vendem para a população o preço de, vamos supor, R$ 200. Então, esse CCC, ele cobre os R$ 800 o megawatt-hora gerados. Tá? Só que, como falei para vocês, né, é uma discussão polêmica por ser subsídio. Mas ele atende uma população que, se não me engano, são 2 milhões, acho que uns 2 milhões de habitantes no Brasil inteiro, principalmente na Amazônia, que na Amazônia tem mais de 200 sistemas isolados que recebem óleo diesel. Então, um grupo de 2 milhões que são beneficiados por mais de 200 milhões no Brasil inteiro. Então, é menos de 1% da população. Só que o custo da energia gerado pelo óleo diesel é caríssimo. É caríssimo. Deu exemplo aqui, mais de R$ 1.000 por mês, desculpa, mais de R$ 1.000 o megawatt-hora. Tá? Então, o que acontece? Existem iniciativas para diminuir o consumo de óleo diesel. Por exemplo, instalar módulos fotovoltaicos, instalar outras tecnologias para geração de energia elétrica visando a diminuição do consumo de óleo diesel. E o benefício, e para que isso também, pensando em questão ambiental, social e econômico, é diminuir o CCC. Tá? E aí tem conta de desenvolvimento energético, carvão mineral nacional, é para subsidiar a produção de carvão tão discutível, né? Tão discutido também. E assim vai. Então, os subsídios ao setor do petróleo e gás? Vai mais aonde? Tem o CCC, tem subsídio ao carvão, subsídio ao gás natural liquefeito, subsídio à energia elétrica, né? Gerada por termoelétricas a combustíveis fósseis. Subsídio à infraestrutura de exploração, de exploração e extração de petróleo e gás, que é chamado reporto, entre outros aqui. Estão vendo que tem um monte. Subsídios para cadeia petroquímica, para aquisição de embarcações e aeronaves, pensando, quando eu falo aeronaves, são helicópteros, tá? Pensando aí no setor de petróleo e gás, tá? Entre outros. Tá? Vamos lá. O que mais aí que, senão vai ficando muito longo aqui. É só isso, tá? Então, só mostrar mais o último, que é o dos preços, né? Que vai desde Noruega, que fornece aí uma gasolina mais cara, Noruega, Hong Kong, Turquia, Uruguai, Itália, tá? Até Venezuela, Líbia, aqueles países, né?